vamos falar sobre matemática financeira. Sou o professor Marcos Ferreira. Vamos dar essa aula para a turma do 9º ano. Então, hoje nós vamos falar sobre dois assuntos. Um dos assuntos é porcentagem e o outro assunto é juros simples. A porcentagem nós vimos todos os dias, tá? Nós ouvimos essa expressão quando vamos em lojas e em outras situações. As situações envolvendo porcentagem estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Podemos encontrar lendo um jornal, consultando gráficos ou tabelas, ou até mesmo fazendo algum tipo de compra. Como eu falei, principalmente quando vamos em comércios ou em lojas que tem promoção de 20%, de 70%, né? Às vezes é enganosa, né? Mas existem essas promoções, tá? Que fala de porcentagem. Ok, então nós ouvimos falar de 10%, 20%, 15%, todo tipo de porcentagem. Ouvimos esse tipo de expressões aqui. O rendimento da poupança de maio foi de 45%. Hoje o desconto é de 10%. Outra expressão que nós ouvimos que a inflação de dezembro foi de 0,34%. Os preços tiveram um aumento de 15% ou os preços tiveram uma queda de 20%. São algumas expressões que nós ouvimos, tá? Que está relacionado com a porcentagem. Agora, como transformar esse 10%, 2%, esses números que estão em porcentagem em uma fração ou num número mesmo decimal? É assim, eu tenho aqui 10%, tá? E eu tenho que levar ao pé da letra esse nome, porcentagem. É o número que está dividido por 100. Se é 10%, logo é 10, está dividido por 100. Eu posso simplificar esta fração, 10 por 100, que é a mesma coisa que 1 sobre 10. E se eu fizer essa divisão, eu vou chegar nesse decimal, nesse número decimal, né, que é um número racional, 0,1. Da mesma forma, o 20%. O que quer dizer 20%? É 20 dividido por 100. Tá? Se eu simplificar novamente, né, esta fração, eu vou chegar numa fração equivalente, né, que é o 2 décimos. Se é 2 décimos, o resultado é 0,2. Da mesma forma, o 30% também, tá? Eu tenho 30, vai ser dividido por 100, tá? Sempre levando mesmo ao pé da letra a questão da porcentagem. 3 sobre 10. Se eu fizer esta divisão, vai dar 0,3. Alguns exemplos, tá? De situações que eu posso tirar daí uma porcentagem. De um grupo de 100 jovens, 20 deles jogam futebol. O que isso significa? Significa dizer que 20% dos jovens jogam futebol, tá? Ou seja, eu tenho uma quantidade total de 100 jovens, se 20 jogam futebol, logo 20% deles jogam futebol. Da mesma forma, se eu tenho um lote de lâmpadas de 50 lâmpadas, 15 delas apresentaram defeito, tá? Qual é a porcentagem de lâmpadas que apresentaram defeitos? É o que? 15 dividido por 50, tá? 15 lâmpadas defeituosas das 50, tá, totais. Ok, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar essa fração, né, que vai chegar nessa fração equivalente 3 décimos, que é a mesma coisa que 0,3. Agora imagine como é que eu faço para transformar esse 0,3 em porcentagem. É bem fácil. Para transformar em porcentagem, é só multiplicar o resultado por 100. Tá? Então aqui é 0,3, se eu multiplicar por 100, eu vou ter os 30%. Ou seja, 30% das lâmpadas, tá? Era o que? Eram lâmpadas defeituosas, ok? Vamos ver outro exemplo agora, para nós aplicarmos
a questão da porcentagem. Tem uma torta que custa R$30. Se seu preço aumentar em 20%, quanto passaria a custar esta torta? É bem fácil, olha. O aumento seria de 20%, que de R$30. Então vou calcular quanto é os 20% de R$30 primeiramente, tá? Então eu coloco aqui o 20 dividido por 100, que tá simbolizando 20, e eu vou multiplicar pelo valor total, que é 30, tá? Isso vai dar 600 sobre 100, que é a mesma coisa que 6, ou seja, R$6, tá? Então 20% de R$30 equivale a R$6, tá? Então o novo preço seria o que? Os R$30 mais o aumento, né? O aumento foi de 20%, nós encontramos os 20% de R$30, que deu R$6. Então logo, né, o novo preço é o que? Os R$30, o preço inicial, mais o seu aumento de 20%, que é os R$6, né, chegando ao preço de R$36. Ok? Então toda vez para mim saber a porcentagem, tá, de um número, eu vou multiplicar, né, o número pela sua porcentagem. Se era 10%, vai ser 30 vezes 10 sobre 100. Se é 5%, ia ser 30 vezes 5 sobre 100. E eu teria quanto valeria essa porcentagem. Agora nós vamos para juros simples. No juros simples tem uma fórmula, tá? Essa fórmula eu posso calcular os juros através do que? Do capital, da taxa e do tempo, tá, que este capital é colocado, tá? O J ele simboliza os juros, o C é o capital inicial, o I é a taxa, tá? É a taxa de juros que é colocado esse valor, e o T é o tempo, tá? Outra fórmula que usamos é o do montante, tá? Montante é o valor após ter passado um tempo, né, sobre uma taxa, tá? E eu vou ter esses juros. Então o montante é o capital inicial mais esses juros, tá? Então o M representa o montante, o C representa o capital e o J representa os juros, ok? Então tem que ter uma observação muito importante, é o quê? Que a taxa e o tempo eles devem se referir à mesma unidade de tempo. Um exemplo, um capital de R$50.000 foi aplicado a taxa de 2% ao mês, durante 6 meses. Então, qual o valor de juros gerado durante esse tempo? Tá? Nós podemos ver, olha, que a taxa está 2% ao mês e o tempo também está em meses. Tá? Então eu posso fazer o cálculo tranquilamente, mas, né, por um acaso, se tivesse a taxa em mês, tá, e o tempo tivesse em ano, eu já não poderia, eu teria que transformar essa quantidade de tempo em meses, para que tenha o que? A mesma unidade de medida, a mesma unidade de tempo. Tá? Se a taxa estiver ao mês, o tempo também tem que estar ao mês. Se a taxa for anual, o tempo também tem que estar na medida de anos, ok? Um exemplo do juros simples. O capital de R$2.000 foi aplicado a taxa de juros simples de 4% ao mês. Qual o valor do montante após 5 meses? Olha, nós podemos ver aqui que está tranquilo aqui, olha. A taxa está ao mês e o tempo também está em meses. Então não precisa fazer nenhuma conversão, tá bom? O capital inicial então é de R$2.000. A taxa é 4% ao mês. Nós vimos que 4% é a mesma coisa que 4 dividido para 100. Tá? E quando nós fizemos essa divisão, nós viemos a fazer essa divisão, vai dar o quê? 0,04 ao mês. Eu só transformei o quê? Esta taxa, né, que era 4%, em um valor decimal, em um número racional. E o tempo é 5 meses mesmo, é 5, porque está a mesma unidade de medidas da taxa, ok? Tá?
Tá? Então vou usar a fórmula que é juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então os juros vai ficar como? O capital era 2.000, então eu coloquei no lugar do C, vezes a taxa, que é 0,04, está aqui, ao mês, vezes 5 meses. Ou seja, estão na mesma medida, né? Unidade de medida, logo vai ficar tranquilo assim a multiplicação. E agora é só multiplicar, tá? 2.000 vezes 5 dá 10.000. Aí vezes 0,04, eu vou fazer os cálculos, vai chegar o que? Em 400. 400 o que? Reais, tá? Esse foi os juros que ele conseguiu aplicando R$2.000, né, numa taxa de juros de 4% ao mês durante 5 meses. Deu um juro de R$400. Ele quer saber qual o montante, qual o valor total, né, arrecadado durante esses 5 meses. Aí eu vou para a fórmula do montante. Montante é igual capital mais juros, tá? Ou seja, o montante é igual ao capital inicial, que era os R$2.000, mais os R$400 gerado após os 5 meses. Logo eu tenho um montante igual a R$2.400, tá? Lembrando, é capital inicial mais os juros após os 5 meses na taxa de 0,04, tá? Que é a taxa de 4%. Vamos fazer agora a questão 11 da página 168. Aplicando R$1.200 durante um ano, como taxa de 0,06 ao mês, quanto terei? Olha só, o capital é R$1.200, o capital inicial. Então a taxa é de 0,6%, que é a mesma coisa que 0,6 dividido por 100, chegando no valor de 0,006, tá? Lembrando que a taxa está ao mês e o tempo está em ano, tá? Então o tempo eu tenho que transformar em meses para ficar na mesma unidade da taxa, tá? O tempo é um ano nós sabemos que é a mesma coisa que 12 meses, tá? Então está transformado um ano em 12 meses para que eu possa fazer, utilizar a fórmula, né, por conta das unidades estarem, né, iguais, da taxa e do ano, do tempo está em meses. Tá? Então eu tenho aqui a fórmula juros. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então os juros vai ficar com 1.200 é o nosso capital inicial vezes a taxa 0,006, que é o 0,6%, vezes 12. Por que 12? Era um ano, eu tenho que transformar em meses para estar na mesma unidade da taxa, tá? Transformei em meses, então é 12 meses um ano, tá? Aí eu vou fazer continha. 1.200 vezes 12 dá 14.400, vezes 0,006, tá? Eu vou ter um juro de R$84,40. Após eu achar os juros, aí eu vou para o montante, é o valor total, tá? O montante é o capital mais os juros acumulados, tá? Depois daquele tempo, né? Levando em consideração a taxa que foi aplicado aquele valor, capital. Então o montante é quem? Capital inicial, que foi R$1.200, os juros R$84,40. Logo eu tenho que um montante de R$1.284,40. Então toda vez que um valor é aplicado a juros simples, eu uso esta fórmula e eu tenho que tomar cuidado o quê? Que a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade, tá? Se está em meses a taxa, o tempo também tem que estar em meses. Se está em ano, também tem que estar o tempo em anos. E assim eu faço as continhas, lembrando, né, que eu posso transformar uma porcentagem em um número decimal, para que ficar mais fácil ainda na hora de fazer multiplicações. Então este é o assunto de hoje, porcentagem e juros simples.